seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus. O que o senhor acha do R.R. Soares como comunicador? Muito bom, convincente, muito bom. Por quê? Porque ele expressa de uma forma que a gente entende, entendeu? Pelo menos eu entendo e é convincente, ele fala a palavra mesmo lá e tal. Eu acho muito bom. Olha, eu acho que ele se comunica muito bem, se expressa, inclusive eu assisto às vezes ele, entendeu? Porque eu acho que Deus é um só. Ele se expressa muito bem, na minha visão de mundo hoje em dia, na minha questão de filosofia, ele se expressa muito bem. Ele sabe falar, ele sabe se expor, e isso é importante para ele. Romildo Ribeiro Soares, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, nasceu em Muniz Freire, no estado do Espírito Santo, em 6 de dezembro de 1947. Apresentado à fé evangélica aos 6 anos de idade, graças a um convite feito à família por conhecidos, Soares resolveu seguir a religião. Desde cedo, enxergou na mídia uma possibilidade de divulgar o evangelho. Ao ver pela primeira vez uma multidão encantada com um aparelho de TV na vitrine de uma loja, pensou que poderia usar aquele veículo para atingir um grande número de pessoas. Ele sempre admitiu que ele é um homem de mídia. Ele é um pastor que começou o ministério dele já com essa perspectiva de fazer um trabalho de mídia. E isso deu a ele essa base e a capacidade para desenvolver essa relação com o público e que o torna diferente dos demais. Ele se preparou para isso, ele criou o seu próprio perfil e a sua própria forma de se apresentar e que se coloca como uma pessoa que lida muito bem com o fato de estar na TV. Ele sempre conta que ele ficava olhando, tinha o pessoal novo não vai conhecer, o Repórter Esso, tinha um outro chamado Heron Domingues, que ele dizia assim, testemunhando lá da história, e quando ele falava, ele usava bastante a última sílaba, ele prestava atenção nisto. E quando ele falava, ele enfatizava, ele falava de uma maneira forte a parte final da palavra. Embora não seja o primeiro líder evangélico brasileiro a usar a TV como meio de propagação da fé, R.R. Soares é o televangelista com maior experiência em atividade no país. Há mais de 30 anos no ar, iniciou sua trajetória na TV Tupi em 1977, com um programa para a Igreja Cruzada do Caminho Eterno, seu primeiro ministério. Nos anos 80, com programas em horários pouco atrativos, como a madrugada, ainda não arrebatava a audiência. Nós vamos agora correndo para Duque de Caxias, onde nós temos ali um grande homem de Deus, está fazendo um lindo trabalho. E o reverendo Dalto está ali com a verdadeira multidão de pessoas em Caxias. Ô Dalto, conta para nós as novidades de Duque de Caxias. Bom dia, missionário Soares. Bom dia, Rio de Janeiro. Grande Rio de Janeiro. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Minas. Bom dia, Mato Grosso. Bom dia. Bom dia, meus amigos do Rio, meus amigos de São Paulo. Mas na década de 1990, quando já tinha criado a Igreja da Graça, passou a investir pesado em mídia. Comprou um horário nobre na Rede Bandeirantes para a transmissão do programa Show da Fé, que até hoje é sua principal atração na TV. Mudou o formato do Show da Fé, deixando-o com aspecto de programa de auditório para atrair a audiência. Em 1999, comprou sua própria emissora, a HIT, que nasceu com a ousadia de ser uma rede internacional de televisão. Dentre os líderes evangélicos presentes hoje na TV brasileira, destaca-se por ter um discurso peculiar, marcado pelo caráter pacífico e agregador. E só não teremos se nós não assumirmos nosso lugar em Cristo. Ele faz uma persuasão sem causar pânico. Então, os outros, eles têm um outro nível de persuasão. Eles trabalham com a questão da agressividade, da convenção pelo argumento, com muita falácia, no sentido que ele amedronta se a pessoa não aceitar o discurso. O R.R. Soares, ele tem uma palavra um pouco mais de como um educador, como um professor. Então, ele tenta mostrar os benefícios para aquele que está ouvindo ao aderir ou ao aceitar a sua mensagem. Ele não é de gritar, né? Então isso passa uma imagem muito positiva sobre ele. A voz dele não é uma voz que agride, então ele mantém um tom de voz agradável para o público. Então
Então, nisso ele difere de vários televangelistas. Há muita tendência no mundo evangélico para gritar, para falar muito forte. Alguns falam até com uma certa dose de hostilidade, mas o R.R. Soares não. Ele passa a imagem de ser um gentleman, um cavalheiro. Eu não vejo no R.R. Soares, eu acho que ele tem essa postura muito próxima das pessoas, muito simpática, humilde, ele não é uma pessoa arrogante, e o que é muito favorável à figura dele e essa personagem que ele encarna. Ele está encarnando esse personagem. Olha, eu sou um de vocês, eu quero ser ouvido por vocês, eu quero estar com vocês. Diferente de outros pregadores que se colocam de uma forma, um discurso bastante autoritário, bastante dirigido, dedo em riste, e falas até, muitas vezes, até agressivas e irônicas. O R.R. Soares, ele usa de ironia, muitas vezes, mas é uma ironia um pouco camuflada por um discurso até de humor que ele faz, um jeito muito próximo. Olha, não é bem assim, ele dá uma risadinha e tudo fica muito próximo das pessoas. Então, eu acho que essa é uma característica muito interessante. Outra característica específica do discurso de R.R. Soares é sua simpatia e espontaneidade, que o leva a ser chamado de Silvio Santos do mundo evangélico. Ele brinca com o público e, muitas vezes, admite não conhecer determinadas situações. Que é para o senhor lidar com as críticas? Eu não sei, alguém anda me criticando aí? Um homem que sabe apresentar, sabe falar, sabe conduzir um verdadeiro show, né? Não aparenta um culto, né? É um show mesmo. Desde o início até hoje, ele tem a habilidade de mudar o programa assim, nem sempre segue a mesma regra, às vezes começa com uma canção, às vezes começa com um testemunho. E é isso, é o que eu tenho para falar dele. É um tipo de Silvio Santos mesmo. Ele informa, ele envolve, ele atrai, ele direciona o seu público para a mensagem da qual ele se propõe, né? Então ele faz isso de forma muito fácil, de forma muito clara e transparente, e ele faz uma persuasão sem causar pânico. Isso é interessante na fala do pastor R.R., que ele, se nós pensarmos no contraponto, ele seria um exemplo de um Silvio Santos, né, de um jeito evangélico. E é uma pessoa também que trabalha o seu discurso de uma maneira muito informal, brinca, até admite que não sabe coisas quando lhe são feitas perguntas. Essa questão de admitir o que é não muito comum nas autoridades. As autoridades querem parecer que sabem tudo, até para ganharem essa credibilidade, essa respeitabilidade. O missionário R.R. Soares tem essa característica, de dizer, olha, eu não sei, né, quando lhe é feita uma pergunta, então ele não tem dificuldade disso, então vai causando ainda mais, trazendo ainda mais elementos positivos para o seu discurso e para essa credibilidade que o público impõe. A gestualidade e a entonação da voz de R.R. Soares fazem com que sua comunicação seja mais efetiva que as dos demais comunicadores do universo evangélico. Principalmente uma coisa que ele faz muito bem, todo bom comunicador faz, ele usa muito a entonação. A entonação de voz dele é muito precisa para aquilo que ele quer chamar a atenção. Então ele consegue modular a voz, ele consegue, junto com a voz, ele consegue gestualizar corretamente naquele momento da fala dele. Então essa performática dele combina voz, corpo, gestualidade, entonação, que isso faz todo um diferencial para você direcionar aquele que está te ouvindo. Se você não faz isso muito bem, dá sono, ou você não é bem entendido. Para o especialista em oratória Reinaldo Polito, que atua há mais de 35 anos treinando executivos e personalidades para terem uma boa comunicação e é autor de vários livros na área, R.R. Soares se destaca por ter um bom vocabulário e demonstrar sólido conhecimento nos temas abordados. Ele tem um vocabulário excelente. Pode verificar que quando ele fala, ele não hesita. As palavras fluem com muita facilidade. E uma grande vantagem no vocabulário do missionário R.R. Soares é que é um vocabulário que pode ser adaptado com facilidade a todas as circunstâncias. Pessoas de nível intelectual mais baixo
ou pessoas intelectualizadas, isso no caso da igreja é importante, porque ele vai falar com pessoas de todos os níveis. É um vocabulário que transita, que caminha com facilidade por todos os públicos e as pessoas entendem com facilidade. Mesmo falando às vezes para pessoas de nível intelectual mais baixo, ele não negligencia, ele não comete erros gramaticais, pronuncia muito bem as palavras, e isso se constitui num subtexto importante, porque a pessoa que pronuncia bem, que acerta na gramática, que conjuga bem os verbos, faz muito bem as concordâncias, demonstra ser uma pessoa bem preparada, uma pessoa bem formada, com boa educação. Isso ajuda a dar credibilidade também. Polito considera que o líder da Igreja da Graça já demonstrou que sua comunicação é eficiente por sua larga trajetória na TV brasileira, a exemplo de outros apresentadores que estão há muitos anos no ar. É um excelente comunicador. Na verdade, esse é um conceito que nós devemos ter. Tem gente que fala assim, eu não gosto do Faustão, eu não gosto do Ratinho, eu não gosto do Jô Soares. E aí eu falo, mas será que alguém que fica 20 e tantos anos na televisão, ganhando o que eles ganham, eles estão lá porque a Globo acha que eles falam mal, porque não tem comunicação? Alguém que consegue ficar tanto tempo diante da televisão é porque tem muita qualidade de comunicação. É o caso do R.R. Soares. Será que somente os conceitos religiosos fariam com que as pessoas pudessem se agrupar diante dele como fazem? Aquela igreja sempre lotada, com tantos seguidores? Provavelmente não. É porque ele é um excelente comunicador. Ele explora da forma mais correta possível todas as suas características de comunicação. Isso é que dá o carisma para ele, isso que dá credibilidade à sua comunicação. Quem convive com R.R. Soares reforça a habilidade que o líder evangélico tem com a comunicação, em especial sua espontaneidade e autenticidade. Falar do missionário Soares como comunicador, como apresentador de TV, para mim é uma grande honra, porque eu tive o privilégio de ver o missionário pela TV Tupi. Na época eu assisti, foi aí que eu comecei a conhecer o trabalho do missionário R.R. Soares, e depois de algum tempo fui trabalhar com ele. Ele consegue atingir todas as classes sociais. É uma comunicação assim tão fácil, tão fácil de entender. Ele ensina assim com uma exatidão que as pessoas param para assistir e ao mesmo tempo sente aquela graça, ele consegue ser especial no ensino, consegue ser tão carismático porque ele passa aquilo que ele está sentindo, muitas vezes com uma seriedade, às vezes até mesmo brincando, e atinge aquele telespectador que está almejando algo novo. Eu sempre encontrei o missionário já com essa, vamos dizer assim, com essa habilidade, com essa capacidade de comunicação, mas vai crescendo no conhecimento. Agora tem uma coisa, ele mesmo fala que depois que ele foi à faculdade, que ele terminou a faculdade, cresceu mais no entendimento dele, expor as ideias e tudo, melhorou dele, mas não a comunicação em si, porque eu creio que sempre teve essa habilidade, essa capacidade que vem dada pelo próprio Deus. O missionário fez um jeito próprio, dado pelo Senhor Deus. A Bíblia diz que é a diversidade de ministério, né? Ele passou aqui, ele fez aí, não, ele vai mais daquele jeito doutrinador, que vai pegando um público, vai cativando um público, vai pegando um público. É o que eu disse, é o ministério que Deus deu para ele. Não procura imitar ninguém, procura fazer o jeito próprio dele. Como falei, apesar de ter sido um camelô, né? Vendendo de gritar e tudo, mas ele faz diferente a unção que Deus deu para ele. Os funcionários das empresas pertencentes à Igreja da Graça também veem no missionário um bom comunicador. O missionário, sim, tem a facilidade. A facilidade se dá em transmitir a mensagem. Quer dizer, não fala de pregação, mas ele transmite um recado de uma forma clara, tanto para a pessoa intelectualmente bem, uma pessoa estudada, como um plano incauto, quer dizer, a pessoa sem estudo. Quer dizer, ele consegue atingir em qualquer nível de cultura, como pregador, é uma questão sine qua non, ímpar. Quer dizer, ele é um ícone, é um ícone, tanto que é diferenciado dos demais. Por quê? Repito, a facilidade dele transmitir, a clareza em transmitir as mensagens. Ele é tão calmo que as pessoas falam, puxa vida, eu ouço esse homem, ele dá uma paz, uma tranquilidade. Eu conheço o trabalho do missionário em 38 anos, conheço desde os 10 anos de idade. Ele como um comunicador, para mim,
é um comunicador completo, que consegue seguir esses critérios de ilustrar, de dar exemplo, se dá um exemplo, é uma coisa fundamental. Mas essa didática eu acho que é o maior diferencial dele de qualquer outro, não digo nem televangelista, mas de qualquer outro, que é um método muito didático. Embora a minha formação seja jurídica, a primeira é na área de educação, sou professora. E uma das coisas que a gente aprende para ensinar é justamente essa capacidade de ilustrar, de trazer para o concreto uma noção que é totalmente abstrata. Ele tem muito essa capacidade. Assim, com uma comunicação diferenciada, pautada em um discurso calmo, espontâneo, alegre e didático, o líder da Igreja Internacional da Graça de Deus se destaca no televangelismo, influenciando e convertendo milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho eu não desisto.